das vezes, você vai até um determinado estabelecimento e eles vão te falar assim, não, esse produto aqui funciona, é bom, igual o outro. Na realidade, gente, tem que ter muito cuidado com isso aí. Nenhum produto no mercado é ruim. Todos os produtos que estão no mercado são bons. Tem que ter muito cuidado com o posicionamento deles. No momento exato, na cultura certa, certo? Então, eu não critico o produto que está no mercado. Todos os produtos. Você encontrou o produto no mercado, o produto foi passado por vários testes, já foi feito vários testes, então a eficiência deles é muito grande, porque senão não ia lá sair no mercado. Tá? Só que tem que ter muito cuidado que quando ele chega até a mão do produtor... Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Minter. Bom, esse é mais um vídeo da nossa série onde a gente fala sobre controle de pragas. E a gente vai falar hoje, é uma praga, não é o que a gente vai falar hoje, que é sobre, o tema desse vídeo vai ser sobre fungos e bactérias. Tá, vamos começar com as perguntas. O que os fungos e as bactérias causam em uma lavoura? Por que é um problema isso? O fungo e a bactéria é um problema muito sério porque causam grandes danos econômicos, levando até a perca total da lavoura. Então, realmente é uma situação que o produtor tem de pensar muito bem em efetuar esse controle. Mas ele age em qual sentido? Ele acaba com a planta, ele diminui a produção? O que ele faz diretamente assim? Ele faz ocorrer principalmente a perca integral da planta. Então, se ocorrendo a perda integral da planta, a produtividade dela será zero. E você tem algum caso extremo relacionado a esse problema dos fungos da bactéria? Já tive e tenho até hoje, porque vários produtores que eu tenha visitado continuam tendo problema nas suas propriedades. O ano passado, na cultura de soja, muitos produtores que eram acostumados a produzir em torno de 65, 70 sacas de soja por hectare, quando foi colher esse ano, produziu média de 45. E estava preocupado muitas das vezes com fungicida, aplicar fungicida na folha, aplicar outros tipos de produto. E esquecia do controle da praga de solo. A praga de solo que é o nematóide, certo? E mais o fusário. Então, nesses casos aí, o cara se preocupava em cuidar de um problema e acaba esquecendo do outro. Isso. Certo. Daí meio que não adiantava nada, no final não ia mudar nada. Então, eu suponho que esses fungos e bactérias eles não vão aparecer do nada na lavoura, certo? O fungo e a bactéria, ele vai se proliferando. Ou seja, de acordo com o manejo do produtor rural, que vai definir se vai diminuir o excesso de fungo e bactéria que tem no solo ou se vai multiplicar. Então, se não efetuar um manejo correto de plantio, ele pode muitas das vezes causar um desastre muito grande, ou seja, vai multiplicar muito rápido esses fungos e bactérias malignas. Entendi, mas o ponto zero dele, o ponto inicial, não aparece do nada. Sempre no solo, tem, isso aí já é nativo do solo. O nematóide, por exemplo, que é uma espécie de fungo, ele já fica já no solo. Só que é o seguinte, tudo que está no solo vai trazer danos econômicos, vai depender do nível populacional. Então, você tem uma determinada quantidade de população que não vai trazer nenhum dano econômico à sua cultura que você plantar ali. A partir do momento que pegou, essa população foi multiplicando rapidamente e tendo falta de alimento para ela, então o que ela vai se alimentar? Ela vai se alimentar daquilo que você plantar lá, certo? Porque ela tem o que? Sobreviver. Então, o problema maior seria o que? O manejo do solo. O manejo do solo através da cultura que está sendo plantada. Então, mas esses fungos e bactérias, eles são algo que eles estão ali no solo por natureza? Ou eles são, por exemplo, vai aparecer na lavoura por causa de outros problemas, seja clima, geada, insetos transmissores? O que vai acarretar no aparecimento deles? Ou eles já estão ali no solo padrão? Ele simplesmente, às vezes, desloca o fungo,
ele desloca através de equipamentos agrícolas. Uma determinada área já tem uma tendência em ter nativo um determinado tipo de fungo. A partir do momento que você faz o trabalho naquela área e faz o remanejamento das máquinas para outra área, você pode estar causando o quê? Um transporte desse fungo de uma região para outra, certo? Isso aí é muito comum acontecer, porque muitas das vezes o produtor vai usar um subsolador, ele vai usar uma grade, ele vai preparar o solo dele em um determinado pivô e não vai e deixa a máquina, passa para outro pivô, passa para outra área, sem ocorrer o quê? A desesterilização do equipamento. Então, ele acaba meio que transmitindo de uma área para outra. Transmite de uma região para outra. O fungo ele é nativo de uma área e daí você transmite ele para outra. Se eu tenho um fungo nativo em uma área, tem como eu exterminar ele 100%? Ou o único jeito ali vai ser, eu só vou conseguir reduzir a população? Hoje nós já temos tecnologia suficiente para você colocar a população dentro do nível econômico. Por que é o nível econômico? É um determinado volume de população que não traz nenhum danos prejudicial à cultura que ali é plantada, certo? Então, hoje nós já temos vários produtos biológicos, vários meios de preparo de solo que você pode estar reduzindo essa população. Se numa lavoura tem o fungo nativo ali, o fungo e a bactéria nativo, como que eu consigo plantar naquela lavoura sem que aquilo me cause danos? Ou eu preciso trabalhar nisso que você falou antes de plantar? Antes você conseguir plantar, pode plantar, desde que você faça um trabalho de preparo do solo para você efetuar esse plantio. Como sendo? Você já tem vários tipos de produtos biológicos que você pega e acrescenta ao solo, que vai ser uma espécie de bactéria que vai pegar e vai estar se alimentando do nematóide, certo? Do espécie de fungo. Então você tem como efetuar esse plantio normalmente desde que faça uma aplicação antes, um preparo antes, certo? Aí você consegue reduzir a população. Quais são os fungos mais populares, os que mais causam dano assim hoje em dia? Hoje você tem duas espécies de nematóide, certo? E você tem também o fusário também. Fusário. E sabendo disso, o método de controle, por exemplo, o método de controle que eu vou usar para tirar um nematóide do solo vai ser o mesmo que eu vou usar no fusário? O método de controle? Sim. Você pode utilizar. A única coisa que vai ser diferente é a espécie de bactéria que você vai usar, certo? Então, uma espécie de biológico. Então, como tem determinado biológico que já é definido o controle de fusário e tem determinados biológicos definidos já para o controle de nematóide. A expressão popular fungos e bactérias é porque o fungo e a bactéria andam junto ali na lavoura, destruindo tudo, ou é porque você usa a bactéria para acabar com o fungo? Não, a partir do momento que o fungo se alimenta da planta, facilita a entrada da bactéria. Ah, entendi. Então é meio que um ajuda o outro ali. Um se ajuda o outro. Sabendo disso, então, qual que é o jeito mais eficiente de prevenir a minha cultura? Por exemplo, eu estou na minha lavoura aqui e tem uma lavoura do lado que está com fungo, que está com um problema de fungo. Qual que vai ser o jeito mais eficiente de eu prevenir a minha lavoura dele, que você considera mais eficiente, e como você chegou nisso? A eficiência hoje, a melhor eficiência que tem é você não pensar em termos de cultura já plantada, você pensar no solo. A partir do momento que você pensa no seu tipo de solo, você vai ter um controle com mais eficiência. Tá? E não, se você pensar naquilo que você está plantando, seu controle não vai ser eficiente. Então nós temos, se a gente tem já uma determinada área que tem um grande problema em termos de espécie de nematóide, você pode estar fazendo primeiro um preparo, utilizando alguns produtos biológicos na aplicação, para depois realizar o plantio. Então, o segredo aí seria você preparar o solo antes de plantar. Isso. Mas agora, me responde uma coisa. Eu plantei
eu não sabia, eu não tinha informação, e eu descobri, depois de já contar, que o cara ali do lado estava com problema de fungo. Só que até o momento não aconteceu nada na minha lavoura, mas pode acontecer. Nesse caso aí, nesse caso específico, qual que vai ser o jeito o melhor jeito de eu conseguir prevenir? A melhor maneira de você fazer a prevenção seria fazer alguma aplicação de produtos preventivos, que você já efetuou o plantio, tá? Então não tem como você mexer nesse solo. Então seria fazer uma aplicação de alguns produtos biológicos preventivamente, antes de começar a aparecer. E para fazer essa aplicação, seria bom você pegar, identificar o tipo de espécie que ali pode ocorrer. Tentar identificar, e tem tecnologia para isso. Entendi. Certo? Nesse do biológico, você pode aplicar uma vez e aquilo lá vai funcionar como prevenção para quanto tempo, mais ou menos? Você aplica você fazendo determinadas culturas, você tem que fazer 2 aplicações. Por quanto tempo? Certo? Você faz uma aplicação, passa 30 dias, aplica outra dose novamente. E daí, nessa segunda dose, você não vai mais precisar aplicar? Não, para aquela cultura ali plantada, não. E como você chegou a essa conclusão de que esse é o melhor método para fazer a prevenção? Eu já vi vários resultados e em termos de trabalhar com, hoje, a tecnologia mais avançada que tem no controle dessa espécie de praga de solo seria os biológicos. Até hoje não tem uma tecnologia mais avançada do que biológico. Certo? Então, a única maneira de você baixar a população seria utilizando produtos biológicos. Então, eu já tive vários clientes que plantou feijão, teve problema sério com fusário, só conseguiu reduzir a população de fusário utilizando biológico. Eu já tive cliente que abaixou muito a produtividade de soja e cada vez estava abaixando mais a produtividade de soja, só conseguiu reduzir a população e aumentando sua produção utilizando o tratamento de semente biológico, certo? Então, o único produto hoje no mercado, que tecnologia que tem para controlar o nematóide e o fusário seria produtos biológicos. É possível você fazer o melhor método de controle? Você falou que seria usando biológico. Dá para fazer o controle sem fazer biológico? É possível? Você tem outras alternativas, né, de fazer o controle, de efetuar o controle. Simplesmente usando alguns produtos que sejam repelentes no solo, certo? Isso é uma coisa mais a longo prazo. Seria você usar algum produto que tenha uma concentração alta de enxofre no solo, tá? Então, se você pegar e usar gesso, calcário, mais enxofre, a concentração alta aí de 40% de enxofre, você tem condições de estar reduzindo a população das pragas de solo. Mas só que isso é um trabalho já feito a longo prazo e não de imediato. Isso funcionaria melhor do que usar o biológico? Não necessariamente, porque uma coisa é você fazer uma correção a longo prazo, outra coisa é você está usando uma tecnologia que vai te dar resultado imediato. Então, na realidade, você teria que trabalhar com os dois, se possível. Entendi. E você já teve algum caso comparativo, tipo, certo cliente estava tendo problema de fungo, estava tendo problema na lavoura com fungo, e certo cliente também, no mesmo período de tempo. E daí um decide fazer o tratamento biológico e o outro usando esse outro método. Você sabe me dizer o que aconteceu, como é que foi? Os dois métodos são eficientes, desde que você pega e analisa referente ao padrão. Uma coisa é você ter um resultado imediato, outra coisa é você ter um resultado a longo prazo. E como numa agricultura de alta tecnologia, tudo que você vai usar nela, você tem que trabalhar em cima do resultado imediato. Porque você vai estar aplicando produto que vai ter ação a longo prazo, certo? Para depois diminuir a quantidade que você vai ter que usar de resultado imediato. Então, o que eu faço? O que eu recomendo? Geralmente para os clientes, fazer o posicionamento de correção do solo,
utilizando produto que seja um repelente às pragas de solo, tá? Mas até que esse efeito seja suficiente para baixar a população, vai demorar aí no mínimo uns 2 a 3 plantios. Então, nesse período, ele tem que estar acrescentando os produtos chamados produto biológico, que vai ter o quê? Uma ação mais de imediata. E você já teve algum caso de um cara que foi fazer o controle de outra maneira? Eu já tive vários casos de clientes que pegaram e tentaram fazer o controle de praga de solo utilizando inseticida sintético, que é os agrotóxicos, em alta concentração e grande volume de água. Infelizmente, o resultado foi péssimo, principalmente em cima de nematóide, em cima de percevejo de castanho, em cima de lagarta de rosca. Então, não adianta, que não funciona adequadamente. Simplesmente faz aumentar o custo de produção. Além de aumentar o custo de produção, você ainda vai ter ainda uma baixa produtividade. Isso aí já foi comprovado, não adianta. Então, para cada tipo de problema, tem de existir uma solução específica para ele. Não adianta querer pegar, utilizar produto que seja para resolver um determinado tipo de problema para outro, que você vai trazer o quê? Aumentar custo e gerar prejuízo. E esses seus clientes que fizeram isso, você sabe, você tem informação do quanto de prejuízo e quanto que foi o custo de produção deles? Eu já tive clientes que pegaram e aumentaram o seu custo de produção até em 6, 7 sacas de soja por hectare, e simplesmente teve uma redução de produtividade, que quando foi colher, teve a produção de 45 sacos por hectare. Todo fungo e bactéria ataca toda a cultura, ou existem algumas plantas que estão imunes de determinados problemas? Na realidade, não existe nenhuma planta 100% imune. Geralmente tem uma determinada praga de solo que ataca o milho, a outra ataca a soja com mais intensidade, a outra ataca o feijão com mais intensidade. Então, o que acontece? Hoje já tem várias espécies de cultura que é altamente tolerante. Então, tolerante não quer dizer resistente. Né? Então, você tem o milho que é altamente tolerante a nematóide, certo? Se ele é altamente tolerante a nematóide, porque ele tem uma determinada tolerância à praga. Então, essas espécies de planta que são altamente tolerantes a uma determinada espécie de nematóide, então, para ocorrer perda e danos econômicos nessas plantas, você tem que ter uma população muito alta. Muito maior. Do que a que está dando normalmente. Do que está normalmente. Então, você tem uma chance de ter uma produtividade melhor. Mas não deixa de pegar e fazer os tratamentos e a correção do solo adequadamente. Não pode se acomodar, porque às vezes o cara pensa, isso aí para dar dano aí tem que ter muito. Daí o cara dá mole e daí acontece que tem muito. E é uma perda total também. E existem alguns fungos e bactérias que não dão danos à planta, mas e ajudam a planta, melhora o desenvolvimento. Melhora, porque tem determinados fungos que ele ajuda na liberação dos macros e micronutrientes no solo. Então, ele ocorre a fermentação do solo, ele facilita poder não ocorrer o que nós chamamos de colagem, que é você pegar e compactar o solo. Então, tem muitas espécies de praga no solo que são benéficas às culturas. Então, por isso que tem que ter muito cuidado em termos de aplicação de determinados produtos. Porque às vezes você bota um produto e aquele produto acaba atingindo o alvo e estava te ajudando. Está te ajudando. Então, por isso que tem que ter muito cuidado, que conforme que você pegar e jogar em excesso, você vai estar diminuindo a ação dos inimigos naturais, daquilo que pode estar te ajudando. Entendi. E qual que é a diferença mais gritante, na sua opinião, entre uma infestação de fungos e bactérias, uma infestação de fungos e uma infestação de uma praga, um inseto? Qual que é a diferença mais gritante? A diferença aí vai depender simplesmente do nível populacional e das condições climáticas.
Porque se você tiver uma determinada região que tiver uma infestação de praga aérea muito forte, você pode ocorrer perca total da lavoura. Se você tiver uma determinada região que tem um índice muito grande e tem umidade, tem matéria orgânica, tem tudo suficiente no solo, e a espécie de cultura que está plantada facilita essa multiplicação, você pode ocorrer perca total também da cultura também, através das pragas de solo. Então, ambas tudo pode causar prejuízo médio. E é fácil de você identificar o fungo na sua lavoura ou é meio complicado? Como que eu identifico? É fácil. A partir do momento que você chegou na lavoura, pegou e detectou algumas plantas que estejam raquíticas, planta que esteja meio amarelada, a folha, você pode ver que a circulação dentro da planta não está sendo adequada, não está sendo correta, ela está desenvolvendo menos que as outras, é só você pegar e retirar aquela planta e observar no sistema radicular dela. Se você observar no sistema radicular dela, você já vai pegar e identificar a presença de algum tipo de inseto que você está alimentando do sistema radicular. Ou é um inseto no fungo. Ou alguma presença de fungo na sua arte, que já entrou também, certo? Eles não são visíveis a olho nu, certo? E não, são muito pequenos. Então, se você tirar a planta, por exemplo, se tirou lá, melhorou, tem um problema e não tem nenhum inseto ali, praticamente é certeza que vai ter um fungo. Vai ter uma espécie lá de praga. E daí você recomenda que essa pessoa que não tem nada ali, você recomenda que aquela pessoa mande para o laboratório ou simplesmente no olhômetro ali? Eu já recomendo já de imediato que ele coleta ali uma amostra, certo? E já manda para o laboratório, porque é importante você ter esse trabalho laboratório para você pegar e identificar o volume populacional que está ali naquele momento, porque você tem que resolver rápido aquele problema, porque ali já se encontra plantas em desenvolvimento. Então você tem que ter ação rápida, não pode deixar para depois. E nesse caso, por exemplo, eu peguei lá, olhei, não tem nenhum. Tirei a planta, tem algo errado, não tinha nada. Daí eu enviei para o laboratório e demorou 3, 4 dias, só aí que eles foram me mandar o resultado. Esse tempo, 3, 4 dias, pode acontecer muita coisa nesses 3, 4 dias na lavoura com aquele fungo ali, ou não faz tanta diferença? Pode, mas só que a chance de você pegar e acertar o alvo é maior. A partir do momento que você identifica adequadamente a espécie de praga, você tem uma grande chance de efetuar o controle com mais eficiência. E nesses 3, 4 dias aí, a população ela pode aumentar gigantescamente? Ou o crescimento dela não vai fazer tanta diferença? Não vai fazer tanta diferença, porque o período é pequeno, certo? Então, para fazer diferença aí é uns 10 dias para frente. Então, a chance de você ter um sucesso melhor é fazendo os processos corretamente. E o que mais muda no método de controle para insetos e pragas normais e no método de controle de fungo? Qual que é a diferença mais gritante no método de controle das duas? Na realidade não tem grande diferença. Porque o fungo é uma espécie menor, mais difícil de você se identificar qual espécie que tem. Às vezes você precisa de ter acesso ao laboratório, então o fungo se torna mais complicado você pegar e identificar qual tipo de espécie que é. Certo? Porque muitas das vezes uma espécie de fungo causa danos parecidíssimos com outra espécie de fungo. Tá? Então você tem que ter cuidado com isso aí. Por isso que é importante, às vezes, se tiver a oportunidade, do apoio do laboratório. Então, agora a praga, geralmente a praga aérea, ela já é fácil de identificar, porque ela já é grande. Se você pegar uma lagarta, você já sabe, olhando a lagarta, você sabe que espécie de lagarta é aquela ali, é fácil pegar e olhar, comparar com fotografia, é fácil de tudo, porque você enxerga. Então aquilo que você enxerga se torna mais fácil você estar lidando com ele. Se você pegar a mosca branca, é fácil você identificar, você pegar a lagarta de rosca, a licoverpa,
o besorrinho. Então tem vários tipos de praga aérea que são atripsia, são fáceis de identificar, fácil de identificação. Agora, já o fungo, tem que ter muito cuidado, porque eu falo, tem várias espécies de fungo que causam danos parecidíssimos, é muito parecido, tá? Então você tem que ter muito cuidado, porque em relação aos fungos. Então, só para marcar a tabela aqui, qual que vai ser o melhor método de controle hoje de fungo que você considera mais eficiente e como que você chegou nessa conclusão? O método melhor hoje de controle de fungo é você estar usando os fungicidas. Se for o método curativo, seria usar os fungicidas adequados, certo? O método preventivo seria você pegar e estar usando os produtos biológicos para ocorrer a prevenção, que seria um custo mais barato com mais eficiência. Então, aquilo que você trabalha preventivamente, você tem uma redução de custo e tem uma maior eficiência. Tá? Então, hoje seriam os melhores métodos de controle de fungo. E como que você chegou nesse caso? Eu cheguei nessas conclusões acompanhando várias lavouras e várias espécies de culturas diferentes uma da outra. Tá? Então, você, por exemplo, você chega na cultura de café, ela se manifesta em espécie de fungo, chega na soja, no milho. Então foi realmente acompanhando tudo. Então foi acompanhando várias culturas para chegar às conclusões dos métodos de melhor eficiência em termos de controle. Tá? Então hoje seria a melhor maneira de você controlar fungo seria o trabalho preventivo, partindo principalmente do solo. Não pode esquecer do solo. Você vai fazer um trabalho no solo para depois pensar na parte aérea da planta. Tá? Quando você chega a pensar na parte aérea da planta, o que acontece? Você vai ter um alto custo e uma menor eficiência, e com isso você está reduzindo o que é a produtividade. A partir do momento que você trabalha desde o solo, você tem uma alta eficiência, certo? Um menor custo e uma maior produtividade. Entendi. E ok, eu fiz a aplicação, deu tudo certo, eu estava plantado, eu apliquei, o fungo foi embora, saiu. Efetuou o controle. Existe algum problema dele voltar a infestar a mesma cultura na qual eu apliquei? E se sim, como que eu driblo isso? A possibilidade de você ter uma infestação alta, novamente, principalmente nas culturas de soja, é muito comum. Por exemplo, você tem lá as doenças da soja. Então, no mínimo que tem que fazer 2 aplicações de fungicida, que os produtores rurais fazem, a maioria, 2, 3 aplicações de fungicida. Tá? Porque são culturas de ciclo longo, ciclo de 120 dias, 115 dias. Tá? Então, a chance de pegar e ter uma infestação novamente é muito grande, porque vai depender das condições climáticas. Tem determinados tipos de fungo que nós temos produto no mercado que consegue controlar esse fungo na parte aérea da planta somente 15 dias, 15, 18 dias. Por isso que é importante fazer um trabalho no solo. Se você fizer um trabalho no solo, você pode estar diminuindo essa infestação e ficando bem mais fácil você realizar esse controle. Tá? Aquele que às vezes ia usar 4 aplicações de fungicida, às vezes ele usa 2, 3. Você diminuir 2 aplicações, aí já está tendo um custo mais barato e com eficiência muito maior de controle. E você já teve algum caso que o cara aplicou, fez o controle, só que ele se descuidou e depois a infestação voltou mais forte ainda do que era? Eu já tive caso que a pessoa já me chamou para ir lá fazer um levantamento na área, que teve um problema sério. Quando eu cheguei na propriedade, fui identificar o tipo de produto que eu tinha aplicado, eu vi que não era produto específico para aquela espécie de fungo. Tá? Então, quando você não trabalha com produto específico, você não tem um controle eficiente. Tá? E quando você vai ver que não tem esse controle eficiente, por quê? Porque muitas das vezes você vai até um determinado estabelecimento e eles vão te falar assim, não, esse produto aqui funciona, é bom igual o outro. Na
ter muito cuidado com isso aí. O produto, nenhum produto no mercado é ruim. Todos os produtos que estão no mercado são bons. Tem que ter muito cuidado com o posicionamento deles. No momento exato, na cultura certa, certo? Então, eu não critico o produto que está no mercado. Todos os produtos. Você encontrou o produto no mercado, o produto foi passado por vários testes, já foi feito vários testes, então a eficiência deles é muito grande, porque senão não ia lá sair no mercado. Tá? Só que tem que ter muito cuidado que quando ele chega até a mão do produtor, muitas das vezes ele chega com determinado destino errado. Aí a pessoa chega lá e faz posicionamento errado. Tá? Aí o que acontece? O produtor só vai observar aquele posicionamento errado depois de 10 dias aplicado, 8 dias aplicado, e com isso o dano econômico está só detonando a lavoura dele. Está só aumentando o dano econômico. Tá? E, então, o que acontece é que o cara ele faz uma aplicação com um produto que não era preparado, E por o produto não ser preparado, por exemplo, fez a aplicação o e produto ficou 3 dias sem o fungo. Só que com o produto não era preparado, ele volta, entendeu? Então, isso acontece quando você não está com o produto certo ali na hora. específico. E daí acaba que volta e tal. Ele volta, aí na realidade não é que ele volta, porque às vezes ele pensa que É. ele o controle e na realidade está só multiplicando. Falei esse volta aí só para entender. Certo, então a gente vai encerrar o vídeo com essa pergunta. Então, mas antes de encerrar, eu queria falar aqui um pouco que o Leonir Sandi, ele fez uma pergunta no nosso vídeo que a gente falou sobre a geada, o vídeo vai estar aqui no card. Ele falou o seguinte: a aplicação de potássio líquido aumenta a concentração de sais de dentro da planta, ameniza o efeito do frio e líquidos da planta não congelam. Desculpa, líquidos dentro da planta não congelam. O posicionamento dele está correto, porque quando você tem uma planta bem nutrida, certo? Isso significa dizer que você tem uma transpiração muito melhor, você tem uma circulação muito melhor, você tem condições, essa planta vai ter uma armazenagem de água com mais eficiência, tá? Então, com isso, você tendo maior armazenagem de água, principalmente na folha, vai ocorrer uma espécie de blindagem que vai diminuir a intensidade da geada sobre aquela folha. Entendi. Então, para quem não viu o vídeo, ele vai estar aqui no card. Manda pergunta, pode mandar dúvida, fala o que quer, fala o que quiser, que a gente. Isso. Se for uma resposta mais fácil, assim podemos dizer, a gente responde na hora. Se for algo mais complexo, algo que vai ajudar outras pessoas também, a gente responde em vídeo, e é isso. Então tá, eu sou o Pietro. Eu sou a Minker. E esse foi o vídeo. Tchau. Tchau.